com alegria, novamente encontramos-nos diretamente no estúdio da TV, Primeira TV São José, para levarmos a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Estamos findando o mês, mais um mês de abril, e especialmente também iniciando o novo mês. E amanhã, primeiro dia do mês, dedicado a Nossa Senhora, mês de maio, e que é também feriado amanhã, dia de São José Operário. São José, que é o patrono dos trabalhadores, São José Operário. São José era pai adotivo, é o pai adotivo do Menino Deus, que também foi operário, foi marceneiro, foi pedreiro, era como que um factotum, como existe ainda pessoas hoje em dia que entendem de muita coisa. São José não entendia de eletricidade, porque na época não havia eletricidade. Hoje em dia há pessoas que entendem, por exemplo, de eletricidade, pedreiro, marceneiro, carpinteiro. É uma pessoa que resolve todos ou quase todos os problemas. E São José, então, é o patrono dos operários, dos trabalhadores. Que São José interceda junto de Jesus Cristo em favor de nossa vida, em favor de nossa saúde e em favor também de todos os operários, em especial dos operários desempregados. Tantas pessoas hoje em dia, não somente na Grande Florianópolis, ou Santa Catarina, ou no Brasil, mas no mundo, pessoas completamente desempregadas. E que igualmente São José interceda junto de Deus, Pai, junto de Cristo Jesus, em favor de todos nós, para que seja debelado, seja extirpado, que se acabe com esta terrível coronavírus, que já levou milhares e milhares de pessoas para os hospitais, para as UTIs, ou mesmo para a casa do Pai. Talvez até alguém que esteja neste momento em sintonia aqui, nesta nossa reflexão, talvez tenha algum parente que também já foi atingido, pois nós sabemos que Santa Catarina já foi atingida por mais de 1.500 pessoas com esta enfermidade. É verdade, muitos foram recuperados, graças a Deus. E uns quase 50 que já partiram desta vida para a eternidade. No Brasil são milhares e milhares. Santa Catarina, podemos dizer, está bastante imune. Mas por quê? Porque as autoridades profissionais de saúde, a começar pelo Carlos Moisés, governador, pelo Elton Vitorino, da Saúde, secretário da Saúde, e mais a equipe toda, a tempo pediram que as pessoas não ficassem aglomeradas. Suspenderam, por exemplo, o trânsito, os ônibus, as aulas, o esporte, enfim, pedindo que todas as pessoas ficassem em casa. Fique em casa é a norma, é a orientação, é
uma explicitação, podemos dizer, mas especialmente um pedido, porque você ficando em casa e ao sair usando máscara, você está prevenindo, preservando a sua vida, a sua saúde, mas igualmente não está transmitindo vírus e prejudicando a vida e a saúde de seus semelhantes. Somente deve sair de casa quem tem responsabilidades, ou seja, os profissionais da saúde. E nossa gratidão, nosso reconhecimento e especialmente também a nossa prece, nossa oração em favor de todos os profissionais de saúde, sejam os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os médicos, as pessoas que fazem higienização nos hospitais, as pessoas do laboratório, os milhares e milhares de pesquisadores, de cientistas e de médicos que estão fazendo de tudo para descobrir um antídoto, um remédio, uma vacina para debelar este mal maldito, poderíamos dizer, este vírus que vem prejudicando a tantos milhões e milhões, não somente em Santa Catarina, não somente no Brasil, mas no mundo. E também nosso reconhecimento a todos os motoristas, sejam os caminhoneiros, sejam os motoristas das ambulâncias, sejam também todas as forças armadas, policiais, quantas pessoas por se doarem em favor dos seus semelhantes nesta epidemia, neste vírus, já partiram desta vida para a eternidade. Não somente na Itália, não somente nos Estados Unidos, mas também no Brasil, quantas pessoas que partiram para a casa do Pai, quantos também militares das mais diversas forças, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil, seja da Marinha, seja do Exército, seja, enfim, da base aérea, todos englobados, trabalhando juntos, e especialmente, então, nosso reconhecimento às autoridades, os profissionais de saúde, por terem de modo especial, com atenção, já antes dessa epidemia chegar mesmo em Santa Catarina, pediram que todos se preservassem, se isolassem, o isolamento social. Quanto mais nós tivermos isolados, menos seremos atingidos. Então, quanta angústia nós não presenciamos de pessoas que têm um pai, ou uma mãe, ou uma avó, ou um sobrinho, ou um filho, ou uma filha com esta enfermidade e procuram um local, um lugar no hospital ou na UTI e não conseguem. É o caso de Manaus, por exemplo. É o caso do Ceará, de Fortaleza, do Rio de Janeiro e tantos outros países igualmente. E nós aqui, graças a Deus, são poucos em si em comparação. Queira Deus que ninguém parta desta vida para a eternidade, mas sim possamos, o quanto antes, continuar a viver com tranquilidade, com saúde. Então, permaneça, fique em casa, use máscara. Você talvez, prezada telespectadora ou telespectador, poderá dizer, mas Padre Pedro, por que é que você não está usando máscara? Sim, eu saí de casa
Coloquei a máscara, vim dirigindo com máscara, sentei aqui para levar a mensagem para os telespectadores, tirei a máscara que se encontra aqui e também higienizei as minhas mãos com gel. Assim que cheguei, gentilmente o funcionário Samuel, Padre Pedro, olha, quer passar o gel? Quero, claro, quero imunizar-me, porque eu quero ainda, aliás, rezem por mim para que também possa ainda viver por muitos anos, se for essa a vontade de Deus, para que eu possa levar sempre a mensagem para as pessoas que estão em sintonia com a gente, né? Aliás, esta epidemia veio comprovar a fragilidade do ser humano, porque ela atingiu a todas as pessoas. Eu tive contato com o que disse a filha, vejam bem, o que é que disse a filha do diretor-geral lá em Portugal, filha de quem? Do diretor-geral do Santander, dessa potência de banco. O que é que ela disse? Nós somos de uma família milionária. Mas veja a tristeza, quanto que ela não chorou, e os parentes, os amigos. Nós somos de uma família milionária, mas meu pai morreu sufocado, faltando-lhe o ar que recebemos grátis, sem pagar nada, e simplesmente morreu, e assim milhares e milhares também partir desta vida, falta de ar. E diz ela ainda, e a riqueza, o dinheiro ficou em casa. Quantas pessoas, por exemplo, o governador de Manaus foi atingido, o governador do Rio de Janeiro foi atingido. 23 pessoas que há 2 meses atrás, se bem me lembro, foram para os Estados Unidos acompanhando o nosso presidente Bolsonaro para os Estados Unidos, vieram e foram atingidos por esta epidemia. E não foram pessoas pobrezinhas, foram pessoas do alto escalão, sem dúvida nenhuma, que foram para aquele grande encontro nos Estados Unidos. Vejam, esta epidemia atinge qualquer pessoa. Na Itália, por exemplo, até uns 3 dias atrás, eu soube que foram para a eternidade 103 médicos, 82, 85 presbíteros, sacerdotes, mais de uma centena de enfermeiros, de técnicos de enfermagem. Também no Brasil, já há diversos médicos, enfermeiros e enfermeiras, fisioterapeutas também foram para a eternidade. E quantos que lá estão oferecendo, por assim dizer, a sua vida, passando também por esta situação de também serem contagiados. E por isso a nossa oração em favor destes heróis, verdadeiros mártires que deram a sua vida em favor de seus semelhantes. Que eles tenham e continuem tendo a saúde tão importante para todas e todos eles, né? E especialmente, como estava dizendo, a fragilidade do ser humano. E quantos seres humanos muito orgulhosos, muito cheios de si, muito pavão,
muito autossuficientes. Alguns desses, talvez, infelizmente, também partiram desta vida para a eternidade. E se nós, uma porção de passagens da Escritura está como nós devemos ser simples, humildes. E se nós abrirmos, por exemplo, a Bíblia Sagrada, de 1 de São Pedro, capítulo 5, versículo 5, o que é que nós lemos? Onde Cristo Jesus nos fala quanto é importante a simplicidade. Todos vós, em vosso mútuo tratamento, revesti-vos da humildade, da simplicidade, revestir-se, ou seja, viver na simplicidade e na humildade, reconhecendo que mesmo que você teve a chance de estudar, mesmo que você teve a chance de, quem sabe, viver numa família mais abastada, mas a gente encontra tantas pessoas riquíssimas, sim, adolescentes e jovens, e mesmo crianças, ou mesmo senhores e senhoras, que vivem na simplicidade, se dão bem com todas as pessoas, têm a vivência espiritual. Então aqui diz bem, revestir-vos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá sua graça aos humildes. Então, bem claramente, a palavra de Cristo Jesus para todos e cada um de nós. E assim, olhemos, por exemplo, para grandes cientistas e grandes autoridades e grandes intelectuais, e mesmo os últimos papas, por exemplo, vivendo na simplicidade e na humildade. Assim também médicos, engenheiros, professores maravilhosos, mas que são simples, são humildes. E nós devemos procurar viver. E quem vive a simplicidade tem sempre mais a graça de Deus. E amanhã, 1º de maio, a Igreja Católica nos convida para celebrarmos a festa de São José Operário. E, como eu não falei, não tive tempo, na terça-feira de proclamar os santos, de terça-feira, vou proclamá-los hoje. Então, na terça-feira, a Igreja Católica celebrou São Pedro Chanel, São Luís Maria Grignon de Montfort, um grande devoto de Nossa Senhora, e os mártires Santa Valéria, Teodora e Didimo, e ainda São Prudêncio e São Vital. E também na terça-feira foi o dia da educação. Nossos cumprimentos a todos aqueles e aquelas pessoas que se dedicaram e hoje talvez aposentados, como é meu caso. Eu também fui educador e durante muitos anos, com milhares de pessoas, hoje muitos muito bem colocados na grande Florianópolis, Santa Catarina, mesmo no Brasil, e fui professor durante 37 anos. Então, todos que se dedicaram ou estão se dedicando à educação, e atualmente a educação não presencial, não tendo os alunos ali diante de si, mas sim à distância. E também, hoje também, aliás, terça-feira foi o dia da sogra. Há muitas pessoas, muitas noras, muitos genros já me falaram: Padre Pedro, a minha sogra é uma primeira mãe ou uma segunda mãe, uma maravilha. E a mesma coisa dizem sogras
a respeito de genros e de noras. Mas também há aqueles onde há antipatia, onde não há essa empatia, esse entrosamento. Mas muitas vezes, por quê? Porque a nora ou genro são muito ciumentos, ou porque a sogra se intromete demais na vida da sua nora ou do seu genro, até o modo de fazer comida, ou já está dizendo, não, mas você não deve fazer assim, porque meu filho quer a comida assim, o assado. Ora, deixa isso para lá. Procure você continuar a viver a sua vida. E quantas vezes o ciúme, então, começa por ali, a antipatia, e às vezes, e muitas vezes até acontece a separação provocada pela sogra. Procure rezar pela sua nora ou pelo seu genro, para que eles vivam numa verdadeira harmonia. Também hoje é o dia do sorriso. Aliás, terça-feira foi o dia do sorriso, o dia da alegria. Nós devemos sempre ser otimistas. Meu programa, por exemplo, Mensagem de Vida, Otimismo. Você sabe, não é preciso ser psicólogo ou parapsicólogo, ou psicanalista, ou psiquiatra, ou médico, para saber que a pessoa que vive sempre macambuza, sempre triste, sempre choramingando, nada está certo na vida. Estou lendo um livro maravilhoso de um grande médico, de um grande psiquiatra, onde ele faz umas colocações, e eu mesmo já acompanhei doentes com médicos que me disseram, Padre Pedro, se aquela pessoa não reagir, nós 3 médicos, não damos muito tempo de vida para aquela pessoa. E realmente tive contato com essa pessoa, procurando animar essa pessoa, e ela, não, a vida não tem mais sentido, tal. Hoje está comprovado, os médicos estão me escutando, psiquiatras, psicanalistas, psicólogos e parapsicólogos que estão me escutando, poderão confirmar, e eles sabem disto, a grande influência que hoje em dia o psique, a influência do psique sobre o soma, 2 palavras gregas, psique quer dizer a força interior, a vontade de querer viver, o otimismo, a dinamicidade. E então, se a pessoa fica desanimada, então o soma, ou seja, o corpo, vai também envelhecendo rapidamente e vai mesmo partindo para a eternidade. Então, o sorriso também é o Dia Mundial em memória de acidentes do trabalho. E os santos de hoje, São Pio V, São Lourenço, Santa Hildegarda e os mártires, Santa Sofia e um menino mártir também de nome Luís, São Mariano, São Tiago e companheiros mártires. E também hoje é o Dia Nacional da Mulher, bem como o Dia do Ferroviário. E eu gosto também de colocar os santos de domingo. Domingo, então, São Filipe e São Tiago, apóstolos de Cristo Jesus e mártires, Alexandre, Papa, Etelvino, Juvenal, Timóteo e Maura, um casal. Também é o Dia Mundial de Orações pelas Vocações, no domingo, dia 3. Então, lembremos de rezar por todos os candidatos ao sacerdócio, por aqueles que são sacerdotes, e também para que o Espírito Santo ilumine sempre mais adolescentes e jovens,
para que abracem esse maravilhoso ideal, que sintam esse chamado de Cristo Jesus, o sumo eterno sacerdote, vem e segue-me, e que persevere nos seus estudos, porque não é fácil. As propostas para um jovem estudante por sacerdócio são tantas, e se a pessoa não tiver um verdadeiro ideal, não tiver um pensamento voltado para aquilo que é eterno, para o sobrenatural, então facilmente se deixa levar pela vida do mundo. Então, também, no domingo é o dia dos ex-combatentes da FEB, é o dia do sertanejo, dia do pau-brasil, dia do nosso maravilhoso sol e dia mundial da liberdade da imprensa. E vamos agora ainda fazer uma oração pelas vocações sacerdotais. Senhor da messe, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite, vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança aos nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos adolescentes e jovens para o ministério pastoral de tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, mãe da igreja, mãe do Cristo, mãe de cada um que é seu devoto, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim, amém. Continuemos tendo confiança, uma profunda fé em Cristo Jesus, uma grande confiança naquele que disse, que está bem claro na palavra de Deus, coragem, eu venci o mundo. Isso, se você ainda abrir a palavra de Deus, na primeira carta de São João, está bem claro. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então tenhamos fé, tenhamos uma grande confiança em Cristo e, sem dúvida, esse medo que tantas pessoas estão angustiadas com medo, Cristo Jesus apagará. E neste momento a bênção da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, de Cristo Jesus, e a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome agora com muita fé esta água. Voltaremos na próxima semana, terça e quinta-feira, sempre, das 2h30 às 3h.